Bem-vindos, irmãos. A paz seja convosco. A segunda aula do módulo básico, que é a salvação do homem, um presente de Deus. Você saber um pouco mais, do que por que você foi salvo, né? Então, isso é muito interessante, você ter esse entendimento, né? Então, o homem, né, foi criado à imagem e semelhança de Deus, né, dotado de livre arbítrio, né, bom e justo, mas caiu por transgressão voluntária e única, né? A esperança está no plano de salvação para a salvação do homem através de Jesus, o Filho de Deus. Os homens, entretanto, têm procurado formular seus próprios planos de salvação, como, por exemplo, penitências, missas pelos mortos, um sofrimento mais leve como o purgatório, reencarnação, longas ladainhas, sinal do corpo, velas, boas obras, etc. Então, se essas coisas não podem salvar o homem, então em que consiste a salvação da alma do ser humano? Então, vou falar um pouco agora sobre a queda do homem. Quando o homem pecou, essa queda trouxe o pecado, a dor, a doença e a morte sobre todo o ser humano. Então, quando Adão ele peca, né, o homem passa, né, a receber o pecado, a dor, as doenças. Então, tudo que não presta, o homem acabou recebendo após a queda do homem. Lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, fala assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E mostra claramente aqui nesse versículo que todos nós somos pecadores, né? Então, realmente, nós carregamos, né, essa semente de Adão dentro de nós, né? Então, quando o homem peca, então todos a partir dali, todos são pecadores. O único que é perfeito é Cristo, tá? O Cordeiro perfeito, né? Então, a queda do homem produz a perversão da sua natureza moral, mental e espiritual, né? A moral, porque ali, né, tudo que tinha aprendido ali com, com Deus, né, ele realmente ficou de lado, né? Aqueles princípios ali, né? Aquilo que realmente Deus estipulou, né? Tudo caiu por terra ali com Adão. Mental, porque afetou a sua mente, né? O pecado afetou a sua mente e começa a pensar diferente de como Deus pensa, né? E espiritual, porque acaba tendo ali uma morte espiritual, né? Então, além dele ter a morte agora realmente física, ele teve ali a sua morte espiritual, porque o pecado ele afasta o homem de Deus, né? Então ele acaba tendo uma morte espiritual. A perdição do homem, né? Todos os homens pecaram, como diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como eu falei anteriormente, esse destituído é afastado, né? Então, realmente, quando Adão peca, ele fica destituído, né? Então, nós, quando pecamos, nós nos afastamos de Deus, né? Porque o pecado ele afasta o homem de Deus. Então, realmente, por isso que nós precisamos estar mais próximo de Deus, porque quanto mais perto você estiver de Deus, menos pecados, menos erro você vai ter, porque você vai estar muito forte espiritualmente, né? Então, isso é muito importante você ter esse entendimento. Todos estão condenados, como diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, aqui está falando de Adão, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aí aqui já fala, né, de Jesus. Esse versículo fala sobre Adão, que é o primeiro Adão, e fala sobre o segundo Adão, que nós abordamos como Jesus, tá? Então, isso é muito interessante para você entender sobre isso, né? Então, nós fomos justificados, né, por Cristo, né? Ele nos trouxe essa graça, que é favor imerecido, né? Nós não merecíamos, mas por amor a nós, misericórdia, né, Deus enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, né? Para que hoje nós pudéssemos ter vida, tá? Então, isso é muito interessante você ter esse entendimento. O grande amor de Deus. Deus amou o mundo todo, né? Deus ama todos, tá? Lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é um versículo muito chave, você tem que saber esse versículo, né? Quando a gente perguntar, João 3,16, você já saber de cor, tá? Então, isso é um versículo básico, né, que você tem que saber de cor, pelo menos. Pelo menos esse você tem que saber, né, que é o João 3,16.
né? Porque ele fala aqui mesmo que Deus amou o mundo, né? Então ele ama o mundo, né? Muito, muito interessante isso aqui, né? Só que realmente quem vai ser salvo? Aquele que crê, né? Aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, aquela pessoa que crê em Cristo, né? Ela entende que tudo que ele fez na cruz por nós, né? E aí a pessoa realmente ela não vai morrer, não vai ter a morte eterna, né? Mas vai ter a vida eterna. Deus não tem prazer na nossa perdição. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, fala assim: Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Né? Então, Deus aí não quer que nós venhamos nos perder, que nós venhamos caminhar de uma forma errada. Ele quer que nós venhamos caminhar da forma certa, que nós venhamos nos converter do nosso mau caminho, que nós venhamos realmente caminhar com Ele, para que nós venhamos ter vida, tá? Então, mas infelizmente nós sabemos que nem todo mundo quer, né? Mas todos aqueles que querem vão ter vida, né? Então isso é muito, muito interessante. Outro ponto é que Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Lá em 1 João 4,14 fala assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Né? Então Jesus veio realmente para nos salvar, porque o mundo, né, ele estava afastado de Deus, não queria Deus, né? E o único jeito era realmente dando o seu próprio Filho, Cristo, né, por nós. Era para nós estarmos naquela cruz, não Jesus. Né? E graças ao Pai, a sua bondade, misericórdia e amor por nós, né, ele entregou seu próprio Filho pela nossa vida. Né? Ele pagou um alto preço por nós. A salvação do homem. A salvação procede de Deus e somente o Senhor Jesus pode salvar o homem. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 25, fala assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, realmente, né, essa salvação, né, do homem só procede de Deus, né? Não tem outro. Então, realmente, Deus entregou o seu Filho, né? Como fala aqui, é um dom gratuito de Deus, né? É a vida eterna, né? Ele nos dá isso aí através de Cristo, porque realmente o salário do pecado é a morte, né? Nós já caímos, né, no pecado, porque nós temos essa essência pecaminosa, né? E nós, agora, quando Cristo morre, nós temos essa essência como era antigamente, né, antes da queda do homem. Né? Então, isso é muito interessante a gente estar observando. A salvação é obtida pela graça, mediante a fé, e não por obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então, realmente, a graça é um presente, né? A graça é ali, né? Então, realmente, nós somos salvos pela graça, porque nós temos fé em Cristo, tá? Então, isso é interessante. Não, e não somos salvos pelo que fazemos, né? Pelas nossas obras. Né? Porque existe aí fora muitas religiões que acham que eles fazendo muitas obras, eles vão ser salvos, tá? E muitas pessoas também têm isso na cabeça. Ah, não, eu vou ajudar o necessitado aqui, né? Porque isso é importante. Eu vou ser salvo por conta disso. Não, tá errado, tá? Você é salvo pela graça, tá? Mediante a fé em Cristo, tá? As obras, né, é uma evidência da sua fé. Mas você não vai fazer aquilo ali porque você vai ser salvo, não. Você faz porque é um costume ali de você fazer, né? Não, não buscando algo em troca, tá? Então isso é interessante você entender isso. A salvação é testemunhada interiormente pelo Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, fala assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando você realmente é salvo, né, o Espírito Santo testifica com o seu próprio espírito, né, mostrando para você, dando a certeza que você realmente é salvo, tá? Porque às vezes nós, quando estamos no início, nós temos uma certa dúvida às vezes. Será que eu sou salvo mesmo, né? Porque nós estamos carregados com um monte de coisa ruim e nós temos esse pensamento, né? Mas realmente quando você aceita ali de coração Jesus como seu Senhor e Salvador,
né? O Espírito Santo testifica com o seu espírito que você agora não é mais órfão, você agora é um filho de Deus. Olha isso, glória a Deus, né? E o outro ponto é que, exteriormente, por uma vida de justiça e santidade. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 6, fala assim: qualquer que permaneça nele não peca, qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Então, a partir de agora, vocês têm agora uma vida, né, em santidade, né? Uma vida de justiça e santidade, onde vocês vão estar caminhando a cada dia querer melhorar, querer amadurecer espiritualmente, querer avançar no reino de Deus, né? Querer ser um instrumento nas mãos do Senhor, né? E quanto mais perto de Deus, mais relacionamento você tiver, menos pecado você vai ter, né? Porque se você, né, não se aproximar de Deus, viver uma vida como você vivia antes, né, não vai adiantar nada. Né? As pessoas vão falar muito mal e vai pegar mal também pelo nome de Jesus. Vai falar, ah, esse aí que se converteu com a vida totalmente errada, não melhora em nada, porque nós sabemos, né, que a melhora é gradativamente, nós vamos melhorando aos poucos, né, não é do dia para a noite, mas você tem que querer, você tem que, né, querer melhorar, porque se você continuar pecando do jeito que você pecava, né, você não conheceu a Cristo, você não conheceu, você não está numa nova vida, você só levou um caldo ali, né, depois do batismo e pronto, não teve uma transformação, porque para você ter uma transformação precisa do primeiro passo que é o seu. O primeiro passo você já deu, né, que foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador e se batizar. Agora é continuar a caminhada, né? Se você realmente não mudar, por isso que conversão você vai mudar a trajetória, porque você estava caminhando para a direita, né? E aí é um caminho totalmente errado. E aí você vai mudar, você vai convergir para um outro caminho, que é a esquerda agora. Aí você vai caminhar agora, você vai de contra o que o mundo coloca para nós, que não é de acordo com nossos princípios e valores cristãos, né? Então você tem que ter esse entendimento. O que é necessário fazer para ser salvo? Né? A primeira coisa, você deve crer no Evangelho, né? Nós temos a palavra de Deus, você tem que crer nesse Evangelho, nas boas novas. Né? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, fala assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Né? Então, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, não podemos nos envergonhar de Cristo. Né? Aqui Paulo estava falando que na carta aos Romanos, porque lá em Roma, quem morria crucificado era bandido, né? Então, as pessoas ali que não conheciam a Jesus, né, viram ele como fosse um bandido, né? Então, realmente, por isso que Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, né? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, ele estava falando ali que não se vergonha das palavras, não se vergonha, né, da palavra de Deus, né? Porque ele sabe quem é Cristo, ele sabe do que ele fez, do que ele é capaz, né? Então, realmente, nós não podemos nos envergonhar desse evangelho, né? A outra coisa é você se arrepender, tá? Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47, fala assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Arrependimento significa o quê? Dar meia volta, né? Isso é, dar as costas para o pecado e nunca mais voltar àquela vida errada que vivia antes. Né? Então, realmente, o arrependimento é você se arrepender e não fazer mais. Tá? Você pecou ali, aí você tem esse arrependimento, você não, Deus, eu não vou mais fazer, e você não fazer mais, tá? Porque arrependimento é muito diferente de remorso, tá? Então tem uma diferença enorme. O arrependimento você não faz mais, você peca, erra e você não faz mais, você se arrepende. O remorso é um falso arrependimento. Você fala que se arrepende, mas logo depois você pratica novamente o pecado. Né? Então é um remorso, não é um arrependimento. Tá? Então você tem que ter essa diferença, você tem que se arrepender verdadeiramente. E o outro, você deve receber a Cristo como Salvador. Né? Lá em João, primeira
capítulo 1, versículo 12, fala assim: Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Né? Então, nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos agora parte da família celestial. Né? Então, isso é muito importante, você ter esse entendimento, de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Né? Então, são esses três pontos. Né? Você crer no Evangelho, você se arrepender e você receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nem num plano de salvação, né? O nosso Deus diz que se você fizer confissão dos teus pecados, arrependendo-se sinceramente, ele jamais se lembrará deles. Né? Então, tudo aquilo que ficou para trás, que você fez, Deus esqueceu, né? Caiu no mar do esquecimento. Né? Você se arrependeu ali dos seus pecados, agora é uma nova vida, e agora é uma nova folha em branco que Deus vai estar te dando para você construir uma nova história com Ele. Olha que maravilhoso. Então, Deus perdoará todo o teu passado, por mais errado que tenha sido. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25, fala assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Né? Então Deus não se lembra mais, agora é uma nova vida, uma nova história, né? Um novo caminho que você vai estar tomando, né? Então é um novo estilo de vida que você vai estar tendo a partir de agora. É preciso você compreender que um homem não pode ser convencido do pecado. Isso é obra do Espírito Santo, só ele é capaz de operar milagrosamente no coração do homem. Lá em João, capítulo 16, versículo 8, fala assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, gente, cada pessoa, né, vai abandonando o pecado de acordo com o que você vai deixando Deus, né, conduzir, tá? E não é pessoas falando que você está errado, né, que você está pecando, não. Quem vai te convencer disso é o Espírito Santo, né? Porque quanto mais você vai estar enchendo, mais intimidade, o Espírito Santo vai estar ali te alertando, né? Olha, isso aqui não é mais bacana fazer, né? Aí você já ele dá tipo um estalo assim, aí você, opa, isso aqui é errado, né? Não vou mais fazer isso, né? Aí ele vai te conduzindo, né? O Espírito Santo, ele vai te direcionando, né, para os caminhos certos, né? Aí, claro, como nós temos o livre-arbítrio, você pode fazer ou não, você pode obedecer ou não. Nós, como temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós obedecemos. Então, nós temos que fazer aquilo que Ele manda nós fazermos. Então, você tem que ali fazer, porque quem vai te convencer que você está errado é o Espírito Santo, ok? Até a próxima aula, no capítulo 3, tá certo? Um forte abraço.